king of my heart. Nothing else satisfies, only you, Lord. You are my best thought by day or by night. Waking or sleeping, your presence my light. You are my wisdom, you are my true word. I ever with you and you with me, Lord. You're my great Father and I'm your true Son. You dwell inside me, together you are my battle, shield, sword for the fight. You are my dignity, you're my delight. You're my soul shelter and you're my high tower. Come raise me heavenward, oh part of my power. I don't want riches or man's empty praise. You're my inheritance now and always. You and you only, the first in my heart. High King of heaven, my treasure you are. High King of heaven, when victory's won, may I reach heaven's joy, your bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, oh ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, oh ruler of Aleluia! É um prazer saudar a cada um dos nossos queridos amigos, irmãos e camaradas nesta manhã, para nós nos reunirmos ao redor da Palavra de Deus e por ela sermos alimentados, fortalecidos e transformados. A leitura de hoje encontra-se na primeira carta do apóstolo João e começamos no versículo de número 5 do capítulo 1. E vamos avançar até o capítulo 2, terminando no versículo 6 do capítulo 2. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos ter uma palavra de oração, né? Querido Deus, agradecemos pela provisão da Tua palavra. Queremos nos curvar diante do Senhor, voltar a nossa alma, nosso ser, nosso coração, nosso corpo para o Senhor ao abrirmos essa palavra sagrada e pedirmos ao Teu Espírito que o Senhor nos faça entender essa palavra, que o Senhor aplique o Teu poder na nossa vida para que essa palavra se torne verdade, que o Senhor nos dê essa vida maravilhosa, o Senhor nos revigore, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos limpe e nos transforme de acordo com Teu poder. Nós queremos pedir, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, nessa primeira carta dele, ele dá testemunho de que aquele que era desde o princípio a palavra de Deus, ou o Logos da vida, ele se tornou em carne através de Jesus. Então ele dá testemunho que ele ouviu, que ele viu com os próprios olhos, que ele contemplou, que as mãos apalparam e que ele dá testemunho. E ele fala assim: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. É tudo no plural, né? Então, João tem essa experiência particular dele, sim, de ter testemunhado Jesus, né? A palavra de Deus encarnada, o Logos de Deus encarnado, mas, no entanto, ele coloca no plural porque ele não está sozinho. Há uma multidão de testemunhas encabeçados pelos discípulos que dão testemunho junto com ele. E é muito interessante porque o anúncio dele é sobre a vida eterna. E no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna é muito mais do que uma vida que não tem fim. A vida eterna é muito mais do que isso, é conhecer a Deus e é conhecer a Jesus. Não apenas saber que ele existe, mas conhecê-lo, experimentá-lo. E ele vai dizer isso, né? Aqui na primeira carta ele diz: anunciamos para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O versículo 6 vai dizer: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, esse relacionamento possibilitado pela salvação que Deus proveu em Jesus
traz a gente para perto de Deus, nos traz uma jornada que é compartilhada com Deus, né? Comunhão é compartilhar da mesma mente, é compartilhar do caminho, é compartilhar do coração, é compartilhar a vida junto. Isso é comunhão. Algumas pessoas acham que comunhão se resume a você cumprir algum ritual, que isso se resume a você marcar uma hora para cumprir um dever religioso, mas a comunhão é você compartilhar a sua vida no dia a dia. E o que o João está enfatizando aqui é que Deus em Cristo nos fez uma provisão para que a gente possa caminhar a jornada na nossa vida, seja desse lado da eternidade até a eternidade, porque ele fala, e vô-la anunciamos, no versículo 2, a vida eterna. Né? Ele anuncia porque Deus quer compartilhar isso conosco. Deus quer nos chamar para si, para a sua comunhão. E é muito bonito porque ele, João, já está nessa comunhão. Ele fala assim, mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Mas ele está anunciando, ele está escrevendo essa carta a fim de que os seus leitores ou os seus ouvintes, né, no caso é o que a gente está fazendo agora, né, a gente está lendo, mas vocês estão ouvindo, para que a alegria deles, né, a nossa alegria seja completa. Quando eles nos verem incluídos nessa vida eterna. Como a gente leu, a mensagem que João resume aqui é de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João está, a partir de agora, nesse pequeno trecho que a gente está meditando nessa manhã, pensando na distinção entre o verdadeiro e o falso, entre o mentiroso e aquele que corresponde ao que diz. Ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Então, veja bem, o que João está enfatizando é que não é suficiente a gente apenas falar. A fé não consiste única e exclusivamente de palavras. Ela inclui as palavras, mas ela tem que ir além das palavras. Porque se ela não for além das palavras, é mentira, é o que está dizendo aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos, se nós vivermos nas trevas, mentimos. As palavras têm que corresponder às ações, e as ações devem corresponder às nossas palavras. Mentimos e não praticamos, não vivemos a verdade. Se, porém, vivemos diariamente na luz, como ele está na luz, como ele é a luz, né? Ele é o padrão, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como assim? O seu sangue nos purifica continuamente. O seu sangue nos purifica num presente contínuo. Esse é um verbo que não existe, um tempo verbal que não existe em português, mas no original grego quer dizer que ele nos purifica purificando. É um presente contínuo. Por que ele está dizendo isso? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Tem gente que, ao invés de enfrentar a realidade do pecado, prefere negá-lo. Tem gente que prefere enganar-se a si mesmo, como está escrito aqui. A nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Esse negócio de a verdade não estar em nós é muito complicado. Por quê? Implica que a gente, além de estar se enganando, está se satisfazendo com um caminho que não é verdadeiro. Está se desencaminhando de propósito.
Pior ainda, né? Provavelmente está levando outras pessoas sobre quem exercemos influência junto pelo mesmo caminho. E a Bíblia diz: se confessarmos, se reconhecemos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Romanos 3,23 diz que todos pecaram, né? Então, se a gente diz que não fez pecado nenhum, a gente está dizendo que essa passagem não vale para nós e que é uma mentira. Mas o que está dizendo aqui a Escritura é que fazemo-lo mentiroso, contradizemos a sua palavra, viramos as costas para a sua palavra e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, João está falando para cristãos, para crentes. Estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O que João está dizendo é que aquele que se aproximou de Deus, aquele que se tornou um cristão verdadeiramente, ele abandona a sua vida de rebelião contra Deus. A marca do verdadeiro cristão é que ele gosta de estar com Deus, gosta de estar na luz. E quando você vem para perto da luz, a luz manifesta os seus defeitos. Vai manifestar, sim, os seus pecados, as suas falhas de caráter, vai mostrar claramente as suas rebeliões. Agora, o que acontece? Quando nós vivemos na luz, não mais em estado de rebeldia contra Deus, e esse é o estado do pecado. Pecado não é apenas a gente estar caído e sujeito à escravidão das nossas paixões, mas é também um estado de rebelião contra Deus. Então, o que acontece quando nós somos reconciliados com Deus e entramos na sua comunhão, é que nós queremos, a partir de então, caminhar com Deus, e nós o amamos e sabemos que somos amados dele. Então nós não vivemos nesse estado de rebeldia, nesse estado de ódio contra Deus, nós não vivemos nesse estado de medo, medonho, terrífico, de um pai odioso, severo e castigador. Antes nós queremos nos aproximar dele. E quando a gente se aproxima, então quando o nosso pecado aparece, a reação da gente vai ser justamente essa que ele diz. Não é negar o pecado, mas é admiti-lo, reconhecê-lo, confessá-lo e pedir perdão. Agora, a Bíblia diz que nesse trecho que a gente leu, que Jesus é o intercessor e ele é a propiciação. Interessante que em Cristo Deus faz os dois papéis de maneira plena. Ele é tanto o advogado, quer dizer, aquele que está diante de nós, junto de nós, ele está junto de nós e diante de Deus, intercedendo, rogando em nosso favor. Isso que significa a palavra advogado. Aquele que está ao nosso lado, mas está intercedendo em nosso favor. Mas quando fala que ele é a propiciação, implica que o pecado gera a ira de Deus. Deus, por ser santo, não admite o pecado. E o resultado é a ira de Deus sobre o pecado. Então, quando fala de propiciação, está falando de um sacrifício de sangue, né? Aqui está escrito que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Então, o sangue de Jesus foi derramado como um sacrifício expiador, como um sacrifício para pagar ou para apaziguar a ira de Deus. Podemos dizer que é o meio pelo qual os pecados são perdoados, ou é a remoção da ira de Deus. Então,
Jesus tanto intercede por nós, como ele deu a sua vida em sacrifício, derramando sangue para satisfazer a ira justa, porque é uma ira contra o pecado e é uma ira que provém de um Deus santo. E o pecado ofende a Deus e ofende as outras pessoas. O pecado fere a Deus, mas fere a si mesma, né? A pessoa se fere a si mesma e fere as outras pessoas. Então, esse perdão vem através de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, a gente percebe isso, a gente reconhece isso na própria vida, a gente entende à medida em que a gente obedece e pratica os seus mandamentos, pratica a sua vontade revelada. A gente demonstra que a gente é salvo porque em nós, antes de recebermos o perdão de Deus, antes de recebermos o seu Espírito Santo, não tínhamos nada de bom em nós mesmos. Então precisávamos desse perdão, dessa transformação e desse poder para dizer sim a Deus e para dizer não ao pecado. Dessa transformação que nos transforma de filhos da ira para filhos do amor. Dessa transformação que nos transforma de inimigos em amigos, de pessoas que aborreciam ou odiavam a Deus e os mandamentos de Deus, para pessoas que amam a Deus e amam a sua vontade. Quando fala de mandamento, lembra que a Bíblia toda é um registro escrito. E é um registro que Deus mostra para a gente, revela para a gente, manifesta para a gente, para a nossa salvação, né? Então, quando fala aqui que a gente guarda os seus mandamentos, nós observamos e obedecemos a sua vontade revelada. Aquela pessoa que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade, né? A Bíblia Viva vai dizer mais ou menos assim, ó. Alguém poderá dizer, eu sou cristão, ou estou no caminho do céu, ou então eu pertenço a Cristo. Mas se não fizer o que Cristo lhe manda, é um mentiroso. Vou repetir. Alguém poderá dizer, eu sou cristão, ou estou no caminho do céu, eu pertenço a Cristo. Mas se não fizer o que Cristo lhe manda, é um mentiroso. Aquele, entretanto, que observa a sua palavra, nele verdadeiramente se realiza, se aperfeiçoa, se alcança de fato a maturidade do amor de Deus. E é nisto que a gente sabe que está nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ou podemos dizer assim, aquele que diz que ama a Deus deve também viver como ele viveu. Aquele que diz que segue a Jesus deve viver como Jesus viveu. Aquele que diz que ama a Deus deve ser parecido com ele. Aquele que ama a Jesus deve ser parecido com ele. Não só no seu próprio conceito, mas as outras pessoas devem perceber, apesar de todas as falhas que nós temos, né? As pessoas devem perceber que há algo de Deus, há a presença de Deus, há um caminhar, há um andar, há uma vontade, há uma relação, um relacionamento dessa pessoa com Deus. E isso traz reflexo na sua vida. Agora, nessa manhã gostaria de enfatizar isso. O fato de que, ao começarmos esse ano, nós temos uma palavra muito positiva de que a vontade de Deus é de que nós tenhamos comunhão com Ele e uns com os outros. A vontade de Deus é que a gente não se esconda atrás de mentiras,
de enganações, de fingimentos, de ilusões. Quantos de nós vivemos ilusões religiosas? Deus está dizendo, tira tudo isso. Deixa a minha luz entrar, para que, ao essa luz entrar, dissipe as trevas da dúvida, do erro, do ensino falso, do engano, e você receba não apenas a luz, mas Ele que é a luz, você receba a presença dEle. Né? A Bíblia está dizendo aqui que Deus fez uma provisão a respeito do nosso pecado. Nosso pecado nos separa de Deus. A separação que nós temos de Deus, essa inimizade, é o nosso pecado. Primeiro, nosso estado de rebelião contra Deus, nossa rebeldia contra Deus, mas também nossos atos pecaminosos nos separam de Deus. E a Bíblia diz que em Jesus Deus nos reconcilia com Ele e Deus provê para que no dia a dia, naquele pecado que não é mais a rebelião constante, mas são aqueles fatos que acontecem na nossa vida, aqueles deslizes, aqueles escorregões, e para esses também Deus tem a provisão para nós, mesmo depois de nós nos tornarmos cristãos. Deus tem uma provisão para que as pessoas tenham uma vida autêntica, uma vida genuína, uma vida plena, uma vida verdadeira, uma vida de satisfação e realização plena nele. Ninguém precisa ficar se escondendo de medo, ninguém precisa se esconder de si mesmo. Se temos pecado, e a Bíblia diz que nós temos pecado, devemos trazer isso, devemos a Ele, devemos reconhecer, devemos confessar para que isso seja tratado. Ninguém precisa ficar escondido, sem tratamento. Existe cura, e a Bíblia diz aqui nesse texto que é para todo mundo. A oferta de Deus é generosa, ela é ampla. E a Bíblia fala de todo pecado. Quer dizer, isso é algo maravilhoso. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E no versículo 9, e nos purificar de toda injustiça. E mais uma vez eu digo, não só o nosso, mas também, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não existe pecado, falta grave que tenha sido, que não tenha uma solução, que Deus já não tenha feito uma provisão. A provisão de Deus é ampla e restrita, é plena, é para todas as pessoas e para todas as circunstâncias. É claro que existem atos que não vão poder ser desfeitos. Pecado que foi cometido e machucou as pessoas, não vai ser desfeito, mas o que está sendo dito é que você passa a receber o perdão de Deus, e ao andar com Deus, você não anda mais debaixo da sombra daquele pecado, você anda sim, agora na luz de Deus. Então você pode enfrentar seus fantasmas, seus traumas, seus arrependimentos, suas revoltas, você deve reconhecer, deve trazer e deixar que isso seja limpo e lavado no sangue de Jesus, porque é Ele quem não só reconcilia o homem com Deus, mas reconcilia o homem consigo mesmo. É Ele quem refaz o homem, é Ele quem refrigera a alma do homem, é Ele quem cria um novo homem, uma nova mulher. É Ele quem refaz, quem redesenha a nossa vida. Não estamos negando aqui o passado que houve, mas queremos dizer que há uma oferta grande de uma vida verdadeira, pura. Pode ver que o texto fala mais de uma vez de purificar. Então há uma oferta de Deus muito positiva. Então nessa manhã, logo no começo do ano, gostaria de dizer, e eu não tenho como enfatizar para você isso, há um Deus cujo coração está aberto de maneira ampla para perdoar o teu pecado,
para te trazer à comunhão dele, para te trazer à comunhão dos irmãos, para andar com você a jornada inteirinha da tua vida. Sem exceção, eis que estou convosco todos os dias. É a promessa dele. Você do lado de Deus, Deus do seu lado. O tempo todo em luz. Para que no dia que você cair ou fizer algum deslize, alguma besteira, a luz brilhe e acuse para você na hora poder voltar para o caminho da luz e não se embrenhar no caminho do erro de novo. Há uma proposta de uma vida autêntica e é isso que eu gostaria que você encarasse para esse ano, uma vida genuína com Deus, uma vida sem fingimentos, uma vida sem ilusões, uma vida sem esconderijos, uma vida onde a luz reine absoluta, plena, e uma luz que ilumina você e que nos dias bons e nos dias maus vai assegurar que Deus é o mesmo e que Ele está com você nos dias bons e nos dias maus, e de que você estando com Ele, Ele estará em comunhão com você e os irmãos também estarão em comunhão com você. Deus provê não apenas a sua companhia, Ele provê a companhia de irmãos preciosos, falhos como você, que vão pecar como você, mas irmãos que vão ter comunhão, vão ter unidade de propósito, de mente, de coração, de caminhada, e vão compartilhar a vida com você. Que você e eu possamos abraçar essa proposta, esse oferecimento generoso de Deus para uma vida na luz, para uma vida sem mentira, para uma vida na obediência, para uma vida na obediência porque é uma obediência de amor. A gente obedece porque confia e porque quer agradar a Ele. E nesse obedecer, nesse amar a Deus, que a gente fique mais parecido com Ele. E as pessoas possam conhecer Jesus de maneira poderosa através da minha vida e da tua vida. Que Deus nos abençoe. Gostaria agora de aproveitar esses últimos minutos para agradecer aqueles que tiveram o trabalho durante esses quase 2 anos, desde março de 2020, para editar os programas que nós temos publicado no canal, nesse canal do YouTube. Então aqui vão os nossos agradecimentos especiais para a Anaí, e no período em que ela saiu um pouquinho, para o João Marcos. Muito obrigado de coração para todos aqueles que trouxeram a palavra de Deus e para todos aqueles que também dirigiram as reuniões, cantaram, trouxeram suas contribuições. Gente que estava perto e gente que estava longe. Como eu anunciei na semana passada, com certo pesar, que a gente anuncia que esse é nosso último programa que vai sair pelo YouTube nessa temporada, Ruth e eu vamos estar saindo de férias na outra semana, mas por enquanto nós vamos suspender a publicação de nossos cultos através do YouTube. Então nós queremos também agradecer muito a você pela sua participação, porque essa é a maneira que a gente encontrou, de a gente cultuar a Deus ligado um no outro, embora em lugares tão distantes, mas a gente estava compartilhando da mesma palavra, E quero agradecer e também quero orar por você, viu? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor não tem deixado faltar a boa palavra, aquela palavra que nos guia, aquela palavra que nos corrige, aquela palavra que nos atrai para a luz, que nos atrai para o Senhor mesmo, aquela palavra que nos atrai para o teu perdão, aquela palavra que mostra o que está de errado conosco,
e que tem sido, querido Deus, nesses tempos, a nossa boia de salva-vidas, né? A tua palavra, o teu espírito, a tua presença são o motivo de nós estarmos aqui de pé e nós te agradecemos. Agora nós queremos encomendar de uma maneira muito especial os nossos ouvintes às tuas mãos. Ó Deus, foi uma companhia, mesmo de longe. Alguns respondiam, a gente sabia que estava ouvindo, outros não, mas nós cremos que, mais do que tudo, era teu Espírito que estava lá, abençoando e agindo na vida desses queridos. Pedimos que o Senhor complete a boa obra e que nós possamos ter outros encontros, talvez de outras maneiras, mas de todo jeito pedimos que todos continuemos na jornada da comunhão com Deus e com os irmãos. Pedimos que os guarde de todo mal, guarde os nossos irmãos e amigos do ataque do diabo, do ataque do maligno, guarde do homem violento, que o Senhor nos mantenha sensíveis e amorosos para com teu Espírito Santo e que a gente não te entristeça, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, então, eu gostaria de poder impetrar uma bênção final para nós, né? Vamos receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje e para sempre. Amém.